Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de Ciência da Natureza da Escola Rodrigo de Argolo Caracas. Essa aula é para o 8º ano. Eu sou o professor Oswanido Peixoto e o tema da nossa aula de hoje é circuito elétrico, tá certo? É o capítulo 9 do livro didático de vocês, né? Por gentileza, pegue o livro didático, acompanhe essa aula, né, esse vídeo, juntamente com o livro didático para facilitar, né, para facilitar a aprendizagem, tá certo? Então você coloca o livro didático de lado, né, ele vai ser utilizado como suporte, tá bom? Na aula de hoje, tá legal? O capítulo 9, página 135, tá legal? Bom, para dar início à nossa aula, né, observe essa imagem, tá certo? É a mesma imagem, né? Vou voltar aqui um pouco, é a mesma imagem da abertura, né? Da capa do capítulo, podemos dizer assim, né? Tá certo? Então, observar a imagem? Ok. Você já deve ter utilizado na sua residência um derivado de tomada ou tomada T. Não utilizou? Você acha que o uso excessivo desses derivados pode causar algum problema? O excesso de aparelho ligado a uma única tomada por meio desse tipo de tomada pode causar algum acidente? Será que instalações elétricas irregulares, mal feitas, podem causar danos aos aparelhos elétricos? Bom, essas são algumas perguntas norteadoras, né, que vão dar um suporte, podemos dizer assim, né, para o nosso capítulo, para a nossa aula de hoje, tá certo? Nas nossas residências, né, pessoal, é muito comum o uso de T, né? O T ele funciona até como uma espécie de extensão, né? Uma extensão da tomada, né? Você tem só uma tomada, você quer transformar essa tomada em 3, então você usa um T, né? E tem gente que usa um T em cima do T, né? Tá certo? Lembrando, né, que eu acredito que vocês até já ouviram relatos, né, que as pessoas comentam, né, que é muito perigoso, né, o uso de T, né? Até porque pode aquecer a rede, pode aquecer o próprio T e aí, né, causar um curto-circuito ou causar algum problema dentro de casa ou até queimar aparelhos, tá certo? Então, essas perguntas norteadoras, normalmente, né, elas são feitas, né, no nosso cotidiano, podemos dizer assim, né? E elas fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? Fazem parte do nosso dia a dia como quando se diz respeito à questão da energia elétrica, né? Se diz respeito à questão do uso de aparelhos, tá legal? Bom, lembrando, pessoal, que os aparelhos elétricos, né, da sua residência, da nossa residência, apresentam características e condições de funcionamento específico para que possam funcionar adequadamente e realizar as transformações de energia a que são submetidos. Neste capítulo, vamos entender um pouco mais o circuito elétrico, né, presente no nosso cotidiano, verificar as condições e características do seu funcionamento e as transformações de energia que proporciona. Tá legal? Bom, para entender, né, como funciona, né, os aparelhos da nossa casa, alguns aparelhos, né, que existem na nossa casa, tá certo? Nós vamos dar início a esse capítulo falando sobre eles, né? Sobre os aparelhos, tá certo? Que estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes nas nossas residências, tá certo? Nas nossas casas, tá bom? Alguns aparelhos elétricos eles apresentam como função principal, pessoal, a produção de aquecimento. Eles têm uma característica de transformar a energia elétrica, né? A energia que nós recebemos, né, na nossa casa, transformar essa energia elétrica em energia térmica, né, em calor, tá certo? E apresenta um resistor, né, como elemento principal, né? Esses aparelhos são chamados de aparelhos resistivos, né? Aparelhos resistivos, tá certo? Então, que tem como função, né, transformar a energia elétrica em energia térmica, né? Exemplo, tá certo? Desses aparelhos, o chuveiro, o ferro de passar roupa e o aquecedor, né? Que tem como função principal transformar a energia elétrica em energia
térmica, tá certo? Bom, o próximo. Há também aparelhos com a finalidade de transformar energia elétrica em energia mecânica, né? Esse funcionamento se dá a partir da utilização de motores elétricos. Nesses aparelhos há também a transformação de energia elétrica em outras modalidades, como a sonora, né? Até pelo barulho de um ventilador, de um liquidificador, de uma furadeira, né? É uma modalidade com o som e também térmica, né? Embora essa não seja a finalidade, né? Porque os motores elétricos, né, não tem essa finalidade. A finalidade é transformar a energia elétrica, né, que nós recebemos, né, nas nossas casas, transformar em energia mecânica, do movimento, tá certo? Do movimento. No caso, nós temos 3 aparelhos, né, que tem essa característica, né? São aparelhos motores elétricos. No caso, aí nós temos a furadeira, o ventilador e o liquidificador, né? Tem a função de movimento, certo? Então, por isso, né, que a função deles é transformar a energia elétrica em energia mecânica, tá bom? Existe ainda alguns aparelhos elétricos, pessoal, que se destinam à comunicação entre as pessoas e ao armazenamento de informações. Geralmente, esses aparelhos transformam a energia elétrica em várias modalidades, né? Não sendo apenas uma em particular. Por exemplo, o telefone celular transforma ao mesmo tempo a energia elétrica em energia sonora, o som, em energia luminosa, tá? E energia térmica. Costumamos chamar esses aparelhos de elementos de sistemas de informação e comunicação, né? Um exemplo desses aparelhos são o celular, vocês estão vendo aí, né? A TV e os computadores, tá certo? São exemplos de sistemas de informação e comunicação, tá certo? Em todos os aparelhos, nós acabamos de ver, pessoal, né? Todos eles, há componentes elétricos, que são elementos que fazem parte de um circuito elétrico ou de uma instalação elétrica. Resistores, transistores, diodos, LEDs, lâmpadas e outros componentes estão presentes em muitos circuitos elétricos e se apresentam nos mais variados tamanhos e funções, né? Aí nós temos alguns exemplos aí, como os interruptores de luz, os fios e os LEDs, né? São exemplos de componente de um circuito elétrico, tá certo? Bom, e agora vamos para a última parte, né, dessa nossa aula de hoje, né? Lembrando que esse capítulo ele foi dividido em 2 partes, uma parte hoje e outra parte na próxima quarta-feira, tá certo? E a última parte da nossa aula de hoje são as lâmpadas elétricas, né? Lâmpadas elétricas, pessoal, ela tem como principal finalidade, né, transformar a energia elétrica em energia luminosa, né? Iluminar o espaço, iluminar os ambientes, né? Nas últimas décadas, as lâmpadas elétricas usadas nas residências mudaram muito. As primeiras lâmpadas elétricas, as lâmpadas incandescentes, foram gradativamente sendo retiradas do mercado, né? Desde a restrição estabelecida pela portaria interministerial, a portaria 1007 de 2010, com o objetivo de minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Essas lâmpadas apresentam uma baixa eficiência no que diz respeito à transformação da energia elétrica em luminosa, pois geram muito mais energia na forma de calor, né, do que na forma de luz, né? Aqui essas incandescentes, essas são lâmpadas amarelas, né, pessoal? São chamadas de lâmpadas incandescentes, apesar, né, que ela ainda existe, né? Existe no mercado ainda, né? Mas elas foram através dessa portaria, né? A ideia era restringir, né? Ela diminuir mesmo realmente a venda, né, dessas lâmpadas, né? Que tem como principal objetivo a questão de minimizar o desperdício, né, no consumo de energia elétrica, tá certo? Por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMET, órgão que regula e fiscaliza com caráter educativo o consumo de energia, propôs um programa de substituição gradativa das lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes compacta e permitiu que fosse comercializada apenas lâmpadas incandescentes com baixa potência, como as utilizadas em pequenas lanternas ou enfeites natalinos.
As lâmpadas fluorescentes compactas, também chamadas de lâmpadas frias, como o próprio nome diz, transforma a energia elétrica muito mais em energia luminosa do que em calor, o que proporciona melhor eficiência. No entanto, causa impacto ambiental com o seu descarte, pois são elaboradas a partir do mercúrio, que é uma substância tóxica, né? Muito tóxica. Pessoal, é o seguinte, existem as lâmpadas compactas, chamadas lâmpadas frias, né? Elas vieram para substituir as lâmpadas incandescentes, essas amarelas, né? Normalmente em nossas casas, a maior parte das lâmpadas são fluorescentes, né? Tá certo? E aí, essas lâmpadas elas são ótimas, né? No que diz respeito à luminosidade, iluminar, tem um baixo consumo de energia, porém tem um problema, né? Que é o seu descarte. Depois que ela queima, né? E aí ela vai ser descartada, né? Lógico. E aí a lâmpada foi elaborada a partir do mercúrio. E aí, com o descarte, né? Esse elemento químico, né? Ele vai ser, podemos dizer assim, liberado no ambiente, né? E pode causar problema ambiental, né? Porque é uma substância bastante tóxica, tá certo? O mercúrio, tá legal? Atualmente, em conformidade com as propostas de economia de energia elétrica e prevenção do meio ambiente, começam a ganhar espaço as lâmpadas de LED, que apresentam eficiência ainda maior que as lâmpadas fluorescentes compactas e são mais duráveis, tá certo? Então aqui nós temos aqui um histórico, né, podemos dizer assim, das lâmpadas, né? Nós temos aí a lâmpada a óleo, a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente e a lâmpada de LED, tá certo? Aqui um breve histórico, né, dessas lâmpadas. Até o início do século XIX, utilizavam-se velas e lâmpadas a óleo e a gás para iluminação. Durante a segunda revolução industrial, começaram a surgir as primeiras lâmpadas elétricas, as incandescentes. No início do século XXI, as lâmpadas incandescentes foram perdendo espaço para as lâmpadas fluorescentes compactas e agora, né, também para as lâmpadas de LED, tá certo? Essa foi, pessoal, a primeira parte da nossa aula, tá certo? Do capítulo 9, né, que tem como tema circuito elétrico, é a primeira parte, a segunda parte na semana que vem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Agora vamos para a atividade, tá certo? Eu vou postar a atividade agora, tá certo? Obrigado pela atenção, tá certo? Um grande abraço a todos, fique com Deus e valeu, fera, até a próxima.